Hoje nós veremos a unidade 6 do módulo 15 e para contar, para participar da nossa aula, nós teremos a ajuda da professora Ângela. Olá, professora! Olá, professora, tudo bem? Olá, queridos alunos, todos os tutores, enfim, a todos os polos. Estamos aqui com mais uma aula e contamos com a participação de todos. Ok, e a aula de hoje ela é bem prática, A gente vai ter algumas dicas de como utilizar várias coisas da nossa cozinha, a gente vai ver um pouquinho sobre receitas, então vamos lá ao título da aula, ok? Olha só, a aula de hoje tem como tema noções sobre o preparo culinário, ou seja, algo bem específico, algo que vocês lidam todos os dias. Então a gente vai verificar o que é esse preparo culinário, o que ele envolve. Vamos lá. Bom, o objetivo da aula de hoje é conhecer noções sobre os preparos culinários, entender como deve ser realizada a questão da pesagem, as medidas dos alimentos. Esses alimentos podem ser alimentos sólidos, que são os alimentos secos, alimentos líquidos ou as gorduras, ok? Conhecer também as medidas caseiras utilizadas na cozinha, É algo muito comum essas medidas caseiras. E por fim, compreender a importância da utilização dos condimentos no preparo do alimento. Também os condimentos são algo que enriquece, que dão sabor, às preparações. Bom, então vamos iniciar a aula. Em relação à utilização de receitas, certo? Então assim, ela é bem comum e bem antiga essa técnica, ok? Então você utiliza a receita na preparação da merenda escolar? A utilização das receitas, ela é uma prática comum em cozinhas industriais, ou seja, cozinhas industriais significa aquelas cozinhas que preparam um grande número de refeições, ou seja, cozinhas que servem entre 1.000 e 1.500 refeições diárias, ok? Então a questão da receita, ela é muito utilizada nesse tipo de cozinha devido ao grande número de refeições que ela prepara. Mas você aí na sua escola também vale utilizar essas receitas, das preparações que você vai fazer. No decorrer da aula você vai ver que a utilização de receitas ela é muito benéfica, ela traz vários benefícios para a sua vida profissional, ou seja, ela poupa tempo, Você consegue perceber quais são os ingredientes que tem, qual que vai faltar. Então assim, utilizar a receita é algo que realmente vale a pena. Então se você ainda não utiliza, vale a pena utilizar, professora? Com certeza, sem contar que a receita ela vai te dar um norte, Então, principalmente se tratando do contexto escolar, nas cozinhas escolares, aquelas pessoas que chegaram recente, que não tem aquela noção, então já não vai ter tanta preocupação e tanto receio, Porque tem como seguir o passo a passo, porque a receita, na realidade, é o passo a passo do procedimento daquela preparação, Isso, a receita, ela acaba sendo um guia, para o seu ambiente de trabalho. Então, por mais que, mas faz muito tempo que eu faço esse preparo desse prato, então não preciso mais de receita, mas tenha sempre ela dentro de sua cozinha, pois um dia ou você ou outra pessoa pode precisar, então por isso que a gente indica a utilização de receitas, ok? E a utilização das receitas, ela traz uma série de benefícios, como eu falei, para o dia a dia da produção dos alimentos. Quais benefícios? Torna o trabalho mais prático, reduz a questão do desperdício dos alimentos, dos ingredientes, muito importante, e garante o quê? A uniformidade das preparações. Então aqui são os grandes benefícios da utilização da receita. Porém, não temos observado o uso de receitas durante a preparação da merenda escolar, como eu falei, Às vezes, por mais que você faz muito tempo que você utiliza, Você faz cada tipo de prato, então você fala, eu não preciso mais da receita porque eu já sei de cor. Mas deixe ela lá que você vai ver que um dia você pode precisar. Ou por questão de saúde, se você faltar, outra pessoa for substituir você, é só ela ir lá no seu caderninho de receita e ver qual é a preparação do dia, ok? E não precisa substituir, tá? Então vamos lá. Mas que tal, então, começarmos a utilizar as receitas nas cozinhas, certo? Você vai ver o quanto isso pode ser interessante para vocês, tá? Bom, com a receita, você pode identificar, com exatidão,
os ingredientes e as quantidades que serão suficientes para todas as preparações sugeridas no cardápio. Ou seja, não vai correr aquele risco de você falar, hoje eu vou fazer, né, uma Maria Isabel e quando chegar na hora você não ter tal ingrediente. Então você vê antes na receita o que precisa e verifica se todos os ingredientes estão na sua cozinha. Antes de iniciar uma preparação, você pode verificar se há todos os ingredientes na quantidade adequada, evitando assim o desperdício, né? Porque já pensou você se preparar para fazer um prato e chegar na hora você vê que não tem um ingrediente, que esse ingrediente ele é essencial e você não consegue fazer esse prato, vamos supor que você já iniciou, então isso vai ser um desperdício, né, professora? Com certeza, então observar todos, ler atentamente a receita, observar se realmente contemplam todos os ingredientes e também colocar as quantidades que diz na receita, que é para não ter essa questão, nem faltar e nem ter demais, que é para não, o que a gente chama de desandar a receita, né, professora, para sair tudo na medida. Isso mesmo. E a questão da receita, ela vale muito também para as pessoas que estão iniciando, né? Então, às vezes, ela ainda não tem muita essa experiência dentro da cozinha e com a receita isso facilita o trabalho dela, tá? Então, continuando aqui. Você pode reduzir o desperdício, pois a própria receita traz a quantidade de ingredientes e indica quantas porções a preparação vai render, ok? Quando você precisar faltar, como eu falei, vamos supor que é um caso de doença e estiver com licença ou de férias, não é preciso se preocupar, pois o seu substituto, no caso a pessoa que vai substituir você, ela vai conseguir fazer, né, a preparação igual a que você está fazendo, tá? Então, essa é uma das vantagens da receita. Ok, professora? Ok, isso. Então, gente, para vocês que estão na escola, né? Você que entrou agora, disse, meu Deus, como é que eu vou fazer, como que eu vou preparar essa preparação, como que eu vou fazer esse cardápio se eu não tenho essa prática? Então, o que acontece? É para ter lá na fichazinha aquele modo de preparo, não é, professora? Que vai indicar, dizer o que primeiro você tem que fazer. É o passo a passo para que você, às vezes, não comece a fazer ou de trás para frente ou fazer as coisas de forma desordenada e aí não resultar em um produto final, ou seja, aquela preparação deliciosa, não é isso? Isso mesmo. E como eu comentei, se você precisar ser substituído, então se você não tiver essa receita, com certeza, se a pessoa não tiver experiência, ela vai ter que fazer o quê? Trocar a preparação, que seria a preparação do dia. Geralmente por uma questão, tipo uma preparação doce, que é uma preparação mais fácil, né, de se fazer. Então com a receita não. Com a receita ela pode substituir você completamente, né, pode seguir realmente o cardápio que é sugerido durante a semana e assim facilita o trabalho dela também, tá? Agora vamos conhecer as unidades de medida, certo? Porque isso também é essencial, né, dentro da cozinha. Se a gente não conhecer a questão das medidas, das unidades, vai ser difícil realizar o trabalho. Questão do quilograma, né? Ela é uma unidade de massa e equivale a 1000 gramas, certo? Então, sempre a gente ouve falar em quilograma, então isso aí significa a unidade de massa a unidade de medida, né, que é de massa, que equivale a 1000 gramas, tá? E o grama, tá? O grama, ele pertence ao gênero masculino, portanto, ao mencionar e escrever essa unidade de massa, ela deve-se fazer com concordância correta, ou seja, é comum a gente ver as pessoas falar 200 gramas, certo? Mas não são 200 gramas de queijo, tá? Então é no masculino e não no feminino, ok? Não esqueça disso, tá? E a unidade utilizada para medida de volume é o que? O litro, certo? Então nunca esqueça, questão de volume é litro. É uma unidade de medida de volume, portanto deve ser
medida, tá? Então a gente vai ver aqui uma diferença quando a gente fala em medir e pesar alguns ingredientes, tá? Tem uma diferença, não é igual não, a gente vai ver aqui que dependendo do tipo de alimento a gente mede ou a gente pesa os ingredientes, ok? Bom, a questão de pesos e medidas, como eu falei agora há pouco para vocês. Os ingredientes secos, né, que geralmente são os ingredientes sólidos, como as farinhas, o açúcar, o fermento, eles podem ser medidos ou pesados, certo? Em balanças apropriadas. A questão da balança também, ela é muito utilizada dentro das cozinhas, mas a gente vê que nas cozinhas escolares ela não é tão utilizada por não ter esse equipamento na cozinha, né? Então, assim, isso dificulta um pouco o trabalho de vocês, porque com a balança é muito mais fácil pesar os alimentos, certo? Porque se eu não tiver balança fica meio difícil, mas a gente tem ainda assim um outro processo, um outro modo de medir, de pesar os alimentos, né, professora? Mas o ideal é que tivesse balança em todas as cozinhas. Com certeza, né? Até para a questão do resultado final da preparação. Então, se ter a balança, principalmente nessa questão das medidas dos ingredientes, os temperinhos e até os que necessitarem de um peso maior, serve para que de repente você tenha como ver direitinho a proporção que cada ingrediente vai participar naquela preparação, para depois você realmente ter aquele resultado que você tanto espera, né? Então, é uma sugestão assim que a gente pode até dar, são balanças pequenas, professora, que de repente, quem sabe, você técnico, conversando com o seu gestor, ele possa fazer uma aquisição dessas balanças para facilitar esse processo. E não ir simplesmente no olhômetro, né? Porque geralmente tem muita gente que vai, não, eu vou no olhômetro. Só que no olhômetro, quando você vai em casa, é uma coisa. E quando você está numa escola, que é uma grande quantidade de pessoas para que você vai fazer essa preparação, é diferente, né? Então a gente tem que pesar direitinho isso. Isso mesmo, e assim, só através da balança é que a gente consegue ter realmente aquela medida correta, como fala na receita. Porque por mais que a gente utilize outro método, como as medidas caseiras, pode ser que não seja realmente, né, o valor real dessa medida, ok? Mas é uma forma de medida também, que a gente vai ver para frente a utilização de medidas caseiras, tá? Bom, e a questão do pesar? Pesar é um método mais seguro, né, através da balança. Ele é mais seguro do que medir, pois a possibilidade de ter erro é menor, como eu falei, certo? Quando a gente não tem a balança, a gente tem a opção pelo menos de medir, tá? Mas não quer dizer que essa medida realmente está, né, correta exatamente, não é 100% de garantia. Porém, se na cozinha da escola em que você trabalha não houver uma balança, como a gente acabou de falar, você pode simplesmente medir seus ingredientes, tá? E a gente vai ver mais pra frente como você pode fazer isso. Bom, os ingredientes líquidos, como a água, o leite, as bebidas, eles devem ser medidos, certo? Então a gente viu lá na frente que se for alimento sólido, né, que são os alimentos secos, como as farinhas, eles são medidos ou pesados. Mas a gente já está vendo que os líquidos não podem ser pesados, eles devem ser o quê? Medidos, tá? E a questão das gorduras. As gorduras, como a manteiga, a margarina, a banha, o óleo e outros tipos de gorduras, elas também podem ser medidas ou pesadas, assim como os alimentos sólidos, tá? Aí você me pergunta, mas como é que eu vou, né, medir uma manteiga? Mas a gente vai ver pra frente, porque se a manteiga for derretida, aí sim você pode estar medindo, tá? Agora, se ela for utilizada no seu modo sólido, aí você não vai poder medir, você vai ter que pesar, tá bom? Então vamos lá. Se a cozinha não possuir medidas padronizadas, né, você pode escolher o mesmo utensílio, como por exemplo um copo, uma xícara. Para o quê? Para medir todos os ingredientes da receita, ou seja, você vai padronizar um tipo de utensílio para ficar fazendo a medição dessa receita. Isso é muito comum a gente fazer em casa, porque assim, não é comum a gente ter balança em casa também, né, professora? Então, o que a gente faz? A gente acaba pegando uma medida e tornando essa medida padrão. Vamos supor, um copo de requeijão duplo, né? A gente vai utilizar ela na nossa receita. Então, você pode fazer isso também na sua cozinha e no seu trabalho, né, professora? Com certeza. Porque assim você consegue
consegue facilitar o seu trabalho e padronizar também as medidas caseiras. Né? Ainda mais assim, questão de escola, às vezes você quer otimizar o serviço, então com essas medidas que você vai passar para eles, aí vai dar um norte para que eles de repente não fiquem mais orientados durante essas preparações nas Isso mesmo. E uma dica é você também fazer, né, uma apostila, um livrinho sobre as medidas caseiras, porque acaba ajudando e quando você precisar, você já vai ter esse material, né, na sua cozinha. Então vale uma dica de você preparar um material sobre as medidas caseiras para você, porque a gente vai ver que tem inúmeras, né? A gente não vai conseguir estudar todas, a gente vai dar uma pincelada aqui, mas você pode estar procurando depois outros materiais que falam sobre as medidas caseiras. Isso, muito interessante essa ideia. Realmente, não tem o diário que se fazem, né? Aqueles diários. Isso. Então, vocês podem fazer o diário da preparação aí das medidas caseiras, que isso é importante. E assim também como livro de receita, você pode elaborar, né? É muito fácil, você pega um caderno e elabora o seu livro de receita e deixa na cozinha. Então todo esse material, ele deve existir, mas ele deve ficar na cozinha, né, professora? Porque vai que você tem que faltar, né, algo inesperado, e se esse livro estiver com você, não vai adiantar muito. Você tem que deixar para ser acessado por todas as pessoas que possam vir ajudar você na cozinha, tá bom? Com certeza, para otimizar o serviço, né? Isso. Então, continuando. Bom, a gente vai ver agora como medir os ingredientes secos, né? A gente viu lá que ele pode ser medido ou pesado, e agora a gente vai ver como é que a gente mede esses alimentos. É importante que os alimentos secos, como as farinhas, o açúcar, o fermento, os grãos, a aveia, não sejam pressionados ou compactados no processo de pesagem e medição, pois dados obtidos podem não ser verdadeiros, ou seja, na hora que você for colocar, né, vamos supor, você vai trabalhar com farinha de trigo, você coloca em um recipiente para pesar. No momento que você coloca no recipiente, você não deve amassar ele no recipiente, certo? Você só vai colocando até encher o recipiente, porque se você começar a compactar, então realmente não vai ser o peso que deveria ter daquela medida que você está utilizando, tá bom? Então não vai compactar o alimento. Alguns ingredientes podem ser apresentados, né? Pode apresentar o quê? Encaraçados, né? Como a farinha e o açúcar, ou seja, tem alguns carocinhos que se você realmente não diluir esse carocinho, ele também vai dar uma alteração, tá? Então, nesse caso, deve-se usar o quê? Uma colher para desmanchar os grumos, né? Que são esses carocinhos, e peneirar também os alimentos, no caso a farinha de trigo, ok? Então é comum quando a gente vai utilizar, né, a farinha de trigo ou no caso o açúcar, professora, às vezes ter uma bolinha, né, do próprio alimento, então você deve desmanchar essa bolinha. E no caso da farinha, você pode peneirar, porque assim você realmente utiliza só a farinha e vai ficar umas bolinhas na peneira, então essas bolinhas você descarta, né, professora? Com certeza. Então esse processo ele é muito interessante e ele deve ser realizado de maneira correta, né? Correto. Porque assim, você já pensou, se você não faz esse processo de peneirar, no caso o trigo, o que vai acontecer? A preparação, ela vai ser feita quando já, né, vamos pôr um bolo, depois estiver pronto, você cortar um pedacinho do bolo e de repente sentir aquele, né, aquele carocinho, aquele grumozinho que ficou, e o que acontece? Não é agradável, porque ele não assa direito, ele não fica com um gostinho peculiar, né? Isso mesmo. Então, viu, ó, vale a dica da professora. Às vezes você, vou fazer assim mesmo porque ele vai ser diluído, né? Não, ele não vai desmanchar sozinho. Então, você deve desmanchar ele antes de começar a sua receita, tá bom? E até porque também, professora, nós temos a questão de servir para os alunos. A gente sabe que a apresentação é tudo, né? E a garotada é muito visual, o ser humano é muito visual. Então, cortou aquilo, eles vão pensar que é qualquer outra coisa menos um grumozinho de trigo, né? Isso mesmo. Então, continuando aqui, tá? Ainda como medir os ingredientes secos. Então, você colocou no recipiente, desmanchou os grumos e agora? Posteriormente, deverão ser colocados aos poucos, né, no recipiente de medidas. Por exemplo, você está utilizando uma xícara para medir esse ingrediente, né? Cuidadosamente, você coloca dentro da xícara, sem que seja comprimido, compactado, até que o utensílio esteja cheio, né, por completo. Outra coisa,
tá? A gente vai ver aqui na foto como que a gente deve fazer. Encheu, a gente não vai pesar com esse trigo transbordando. Vamos ver o que a gente deve fazer, tá? Utilizando-se uma espátula ou o lado cego da faca, que é aquele lado que não corta, tá? A superfície do recipiente deve ser nivelado, tá? Retirando-se o quê? O excesso. Então, tem uma foto aqui para mostrar, certo? O que você deve fazer, tá? Você vai tirar o excesso que você não vai utilizar para poder fazer a pesagem, ok? Então, muitas vezes as pessoas não aprenderam essa técnica e acabam fazendo isso. Isso vai dar uma alteração na sua receita, porque você vai estar utilizando mais do que ela indica, tá? Então, em alimentos secos, fez a medida, encheu o recipiente, você deve nivelar, tá? Conforme, o recipiente que você está utilizando. É uma xícara, encheu? Tira e nivela com a xícara. E aí sim você faz a pesagem, né, professora? Isso, para ficar rentezinho, não aquele acumuladozinho com aquela montanhazinha, né? Tem que ficar rentezinho a xícara. Por isso que você pega a faca do lado oposto e tipo assim, você faz aquela varredura, leve varredura para que ele fique nivelado, tire o excesso, né? ok? Então tá, continuando aqui. Bom, a técnica para medição de ingredientes secos, ela deve seguir, a seguinte ordem. Então, como eu falei, se é trigo, você vai peneirar os ingredientes, vai peneirar o trigo, que aí assim você evita justamente aqueles gomos. Depois você vai tarar a balança. O que é isso, Tarar a balança é fazer o seguinte, você vai zerar essa balança, ok? Lá tem um botãozinho que zera a balança. Zerou a balança, vamos supor, é a xícara que você está utilizando, você vai colocar a xícara lá e vai verificar qual é o peso dessa xícara. Verificou, aí você tara, que é zero, porque quando você colocar o seu ingrediente, aí o que ele vai medir? Só o ingrediente, Ele vai descontar, no final você desconta o peso da xícara, porque isso é muito, muito importante. A mesma coisa quando a gente vai comer fora por quilo, professora? Observe isso, a pessoa tem que tarar a balança, ela tem que zerar e tem que descontar o peso do prato, porque senão você, além de estar pagando a comida, você está pagando também o peso do prato. Então, isso deve ser observado. Algumas pessoas não utilizam essa técnica, que é a correta, certo, professora? Com certeza. Você vai comer fora, almoçar, enfim, e vai realmente ter que agir da forma correta quem está oferecendo esse serviço, Então, preste atenção que realmente existe lá na hora que você vai pesar, ele tem que tarar, ou seja, o peso do prato não vai ser inserido naquela contagem de alimento que você vai consumir. Você não vai comer o prato, não é verdade? Mesmo. É só o alimento em si. Então, tem que tarar. O segundo processo é tarar a balança, é zerar, colocar o recipiente que você vai fazer a medição, o recipiente ainda seco, tá? Sem nada. E aí sim você vai descontar esse peso da xícara, tá? Porque senão você utiliza todo o peso e isso realmente não vai ser correto e vai alterar a sua receita. Bom, tarou a balança, o que você vai fazer? Pese o recipiente vazio que será utilizado na medição e anote o peso dele. Então, zerei a balança, agora sim eu peso qual é o peso da xícara, Eu estou utilizando uma xícara aqui, então eu vejo qual é o peso da xícara, anoto e no final eu faço o desconto dessa xícara, tá? E aí sim eu coloco todo o ingrediente, no recipiente, então eu acrescento o trigo na xícara com auxílio de uma colher, sem pressioná-lo e depois vou nivelar, como a gente viu aqui a técnica de nivelação. Então essa é a técnica para fazer a pesagem, a medição, de alimentos secos. Ok? Então não esqueça disso, a partir de hoje, se você utilizava com aquele nível, a receita, então você vai primeiro nivelar e depois você vai utilizar essa medida que você está fazendo essa pesagem, ok? Então vamos dar continuidade. Agora a gente vai ver como faz a medição de ingredientes líquidos, tá? Então isso é importante, não é uma medição igual para todos não, tá? Então se agora eu estou utilizando ingredientes líquidos, o que eu vou fazer? A padronização de medidas, ela também é necessária para os líquidos, assim como os alimentos, sólidos, que a gente acabou de ver que são os alimentos secos. Para ingredientes líquidos, utilizamos o quê? Os medidores graduados, que são esse tipo de medidores aqui, que ele já vem com a medição nele, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai seguir os passos abaixo,
que ele indica? Colocar o medidor transparente, de preferência, que é para a gente poder ver, né, ter uma visualidade melhor, numa superfície plana a nível dos olhos, tá? Então não adianta, se você vai medir e tem uma alteração nessa bancada, sei lá, ela é nivelada, não vai adiantar, você tem que colocar numa superfície plana, tá? Numa superfície reta. E aí sim você vai começar a medição. Ó, aí o que você vai fazer? Encher o medidor até chegar à quantidade desejada. Você vai ver, é 500 ml que você quer? Então você enche até 500 ml. Vamos supor, você está utilizando leite, então eu quero 500 ml de leite. Então acrescentei lá no medidor graduado e aí sim eu vou fazer a leitura do volume, que ela deve ser feita, como eu falei, em superfície plana, porque senão ela dá alteração. Tá bom? Então é muito fácil fazer a medição de alimentos líquidos, fácil demais. A gente só precisa ter o medidor, né, graduado, que a gente encontra em qualquer lojas, né, de utilidades, como a gente conhece, lojas de R$ 1,99. Então a gente tem uma forma muito fácil de adquirir essa medida. E aí coloca numa superfície plana, enche a quantidade que você quer, 200 ml, 500 ml, e faz a leitura. Só lembrando que tem que ser numa superfície plana, porque senão tem uma alteração nesse produto, né, professora? Lembrando assim, é fazer com calma, porque também você não vai medir, como às vezes a gente sabe que a cozinha das escolas tem aquele movimento e o técnico, enfim, o cozinheiro, ele faz de uma função ao mesmo tempo, não é verdade? Então, realmente, ser numa superfície plana, você não pode estar colocando com o medidor na mão e tá andando e colocando, correndo, porque aí não vai sair correto, né, professora? Isso, não vai ter exatidão a sua medida, tá bom? Ela não vai ser realmente correta. Exata. Então, continuando. E agora a gente vai ver como é que faz a medição de gorduras, tá? Olha só, alimentos pastosos, como por exemplo doce de leite ou as próprias gorduras, como por exemplo a manteiga, a banha e a margarina, elas devem ser pesadas sempre em temperatura ambiente e colocadas em utensílios padronizados com auxílio de uma colher. Então, se você está utilizando a manteiga está na geladeira, você deve retirar da geladeira antes, deixar em temperatura ambiente e aí sim você vai fazer a medição dessa manteiga, tá? Para gorduras sólidas, utiliza-se uma colher ou uma espátula para pressionar a gordura no utensílio de medição, para evitar bolhas de ar. Aqui já tem uma diferença dos alimentos sólidos, tá? Vamos supor, estou utilizando uma manteiga e ela está sólida. Aí eu vou colocar ela numa xícara, o que eu vou fazer? Eu coloco e aí vou compactar ela para realmente poder, né, desfazer qualquer tipo de bolha, como fala aqui na nossa aula. E aí então é diferente, tá vendo como tem diferença entre os tipos de alimentos? Não é, eu sei medir qualquer alimento. Não, tem uma técnica para cada alimento, tá? Para cada tipo de alimento. Então vamos lá. O excesso pode ser retirado com uma espátula ou com o lado reto de uma faca, assim como a gente fez no alimento sólido, tá? A mesma coisa, eu coloquei, enchi, mas ficou, né, um excesso dessa manteiga. O que eu vou fazer? Vou nivelar, assim como eu nivelei o trigo, tá? Algumas preparações, elas pedem gorduras derretidas, né? Vamos supor, a manteiga deve ser derretida. Nesse caso, é preciso que derreter primeiro a gordura para depois medi-la como um ingrediente líquido, tá? Então aqui vai ser diferente, em vez de eu estar pesando ali a manteiga, eu vou medir. Vou utilizar o que a gente viu agorinha, né? Aquele medidor graduado. E aí eu faço a medição da manteiga derretida, tá? Muito fácil, né, professora? Com certeza. É só seguir o passo a passo que não tem como errar. Isso mesmo. Então agora a gente vai continuar vendo, né, como pesar os ingredientes, tá? As balanças, elas podem ser de maior ou de menor sensibilidade, tá? De acordo com a quantidade de alimento a ser pesada. Existe, né, não sei se vocês já viram, umas balanças que elas são bem pequenininhas, que são as balanças de precisão que a gente fala. Isso. E elas servem justamente para medir quantidades pequenas, mínimas, porque senão na balança comum ela não consegue fazer essa medição. Então você também tem que ver qual é o tipo de alimento que você estiver pesando, você tem que fazer a pesagem numa balança correta, porque senão você vai falar, eu estou colocando aqui um pouquinho de
sal nessa balança grande ela não está pesando, porque realmente para uma quantidade mínima o ideal é o que? A balança de precisão, né, professora? Ela é muito comum também. Muito comum e também é de fácil, assim, a título de aquisição não sai tão caro, né? E acreditamos que o técnico conversando também com o gestor, né? Fazer essa aquisição para facilitar os preparos do dia a dia. Né? Isso mesmo, tá? Então vamos lá. Antes de iniciar a pesagem, é preciso verificar se a graduação, né, da escala da balança, como é que ela tá, se está graduada, e precisa o quê? Calibrá-la, tá? Para a calibragem, existe um botão na balança que deve ser pressionado até que os ponteiros cheguem ao zero, né? Como a gente falou, a gente tem que zerar a balança. E aqui, né, 2 tipos de balanças, né, que são utilizadas no comércio, nas cozinhas. E falta que eu te falei de precisão, que ela é uma menorzinha, tá? Então, essa aqui também, ela é bem parecida, né, com uma de precisão, né, professora? Isso. Então, esses são os tipos de balanças utilizadas, tá? Mas não esqueça, antes de utilizar, tem que zerar, tá? Zere a balança. Então, zerou, a seguir você você verá o procedimento adequado para a pesagem. O que você deve fazer? Primeiro, colocar um recipiente no prato da balança, tá? Como a gente falou, zerou, coloquei o recipiente. Aí eu vou calibrar ela, vou zerar a balança e vou descontar o quê? O peso desse prato, desse recipiente. Depois sim eu vou pesar os ingredientes. Se for um ingrediente seco, vou peneirar antes, não esqueça disso, ok? Então é muito fácil, né, utilizar as balanças, não tem o porquê não utilizar. Então tente adquirir essa balança, tá? E agora a gente vai ver o que? As medidas caseiras, né? Essas medidas caseiras, elas são uma técnica muito utilizada no nosso dia a dia, seja em casa ou seja no trabalho. Que quem não tem balança, o que ela deve fazer? Utilizar as medidas caseiras, tá? Ah, eu não tenho balança, eu não vou preparar a receita. Não, você pode utilizar medidas caseiras e, como eu falei no início, você pode escolher um utensílio e fazer esse utensílio sua medida caseira, tá bom? Então vamos lá. Outra forma de medição dos ingredientes é a utilização das medidas caseiras, como por exemplo, xícara de café, um tipo de medida caseira, a xícara de chá, né, o copo americano simples ou duplo, os pires, né, os pratos rasos, os pratos fundos, as colheres de café, colher de chá, colher de sobremesa, colher de sopa e de servir. Então, com certeza você já utilizou algum desses, né, utensílios para fazer as suas medidas caseiras. E você está correto, tá? São esses utensílios que a gente realmente utiliza como padrão de medida caseira. Bom, e as vantagens, né? A vantagem da utilização de medidas caseiras, ela é a disponibilidade do quê? Dos utensílios domésticos. Então, às vezes, geralmente você já tem em casa, você já tem disponível esse utensílio, que por serem, né, de menor custo e facilidade de utilização, eles são melhor aceitos pela maioria das pessoas. Então, essa é a vantagem, você já tem em casa, e se não tem, a questão dos custos, ele é muito menor do que adquirir outros tipos de utensílios, tá? E as pessoas realmente aceitam porque já é algo do dia a dia das pessoas, né, professora? Então não tem como falar, não sei como utilizar essa medida caseira. Não, é algo comum, né, no dia a dia de vocês. E a gente observa também, professora, que até em algumas receitas, por exemplo, nos rótulos dos alimentos, geralmente já vem com a medida caseira, porque já é para facilitar, né? Ah, eu gostei dessa receita, então essa receita ela vem a 2 colheres de sopa de trigo, um copo americano de leite, né? Então, assim, isso já facilita, né? E já memoriza, a pessoa também já memoriza. Bem lembrado. Então, continuando. Bom, as medidas caseiras, elas são instrumentos que facilitam a preparação de alimentos, garantindo que a padronização também das receitas, né? Sem que seus ingredientes precisam ser pesados. Então, se eu não tenho balança, eu utilizo as medidas caseiras. Essa foi uma forma encontrada para que uma mesma receita ela possa ser feita em locais distintos, né, por pessoas também diferentes, mas que consigam manter a mesma característica, né, sem que haja
a necessidade de utilizarem equipamentos de medidas sofisticados. Então, as medidas caseiras, elas são muito mais em conta, né? O custo dela é muito mais em conta do que se fosse utilizar um equipamento mais sofisticado. Bom, e aqui algum modelo, né? Alguns exemplos de medida caseira, né? Como a gente falou. A colher de café vem falando qual é a quantidade de ml que ela corresponde. A colher de chá, a colher de sobremesa, a colher de sopa e a colher de servir. Mas você deve conhecer os tipos de colheres, tá? Então você tem que diferenciar os tipos de colheres, porque às vezes eu posso falar, é uma colher aqui de chá. E aí se eu não conheço, eu vou e utilizo, né, uma colher de café. Então vai dar uma alteração na sua receita, tá? Então primeiro tem que conhecer os tipos de medidas caseiras para você utilizar, né, professora? Porque senão não adianta. E aproveitando a oportunidade, já que tem esses desenhos aí, meninas, passem pro caderninho de anotações. Isso, através desses desenhos aqui que ficou a dica de hoje, né? De você formar, né, o seu caderno aí de medidas caseiras, porque facilita muito. Coloque assim ilustrações, figuras que vai ajudar você no decorrer das suas atividades. E aqui a gente vai ver um outro tipo, né, de medida caseira, que são os tipos de copos, ó, copo de requeijão, né, a xícara de café, a xícara de chá também tem diferença, né? E o copo tipo tigela. Então, a mesma coisa. Primeiro conheça as medidas caseiras para depois utilizá-las. Bom, e a questão dos condimentos, né? Condimentos é algo também que é muito utilizado nas receitas dos dias a dias. Mas tem pessoas que acabam não utilizando porque acham que pode alterar o sabor desse alimento. Não, ele justamente serve para enriquecer e dar gosto à sua receita. Então vamos conhecer um pouquinho sobre eles. Os condimentos, eles são substâncias aromatizantes, também chamadas de temperos, né? Que dão sabor especial aos seus alimentos. Seu papel é o de realçar ou de incluir um leve toque de sabor diferenciado na sua preparação, tá? Então aqui, já que ele é tempero, vale utilizar esse tipo de tempero, né? Porque ele é um tempero natural, do que você utilizar aqueles temperos industrializados, que é muito comum nas cozinhas, né, professora? Isso. Então, aqueles temperos que vêm pronto, eles não são indicados. Então, vale a pena você utilizar aqui os condimentos. E a gente vai ver um monte de exemplos de condimentos que são utilizados em cozinhas, né, professora? E que também podem ser montados, aqueles mixes dos condimentos, né? Para realçar as preparações, para você utilizar até menos quantidade de, no caso, sal, né? Então, vale a dica os temperinhos mesmos que a gente utiliza, do que aqueles que já vêm. É fácil, é prático, porém não tão saudáveis, não né? Saudáveis. Então, o que vale, a dica realmente nossa é utilizar esses temperinhos para realçar e você inserir no dia a dia mesmo. Isso, né? E realmente realça. Olha só um exemplo. Pizza. Pizza sem orégano tem o mesmo gosto? Não tem. Não tem, né? Então, assim, por mais que a gente faça uma pizza maravilhosa, no final, se não tiver o toque do orégano, parece que não é pizza. Né, não professora? É mesmo, professora. Isso mesmo, tá? Então, vamos conhecer alguns tipos de condimentos, tá? Ó, por isso, eles devem ser usados com muito cuidado, pois o excesso pode alterar o gosto, tá? Eles devem ser utilizados, mas assim como qualquer outro tipo de alimentos, nada de excesso, né? Na medida correta, porque senão ele pode realmente alterar o sabor da sua preparação, ok? No Brasil, são utilizados condimentos de várias partes do mundo, como por exemplo, né, o do Oriente, da Europa e da Ásia, além dos que são próprios do nosso país. Como a gente viu, né, no módulo 10, quando a gente viu lá, né, a história, né, da alimentação, a gente viu a questão um pouquinho dos condimentos e a gente viu que nós brasileiros adotamos, né, muitos tipos de alimentos que foram trazidos na época da colonização e que até hoje eles continuam presentes no nas nossas vidas, tá? Então vale a pena aqui utilizar esse tipo de condimentos. Então vamos conhecê-los, alguns tipos de condimentos, tá?
Ó, veja alguns exemplos de condimentos e suas características utilizadas no quadro a seguir. Então são vários, tá? A gente vai estar falando só de alguns para poder realçar e aí depois você lê com calma. Um exemplo que é bem conhecido, o alecrim, né? Ele é fortemente aromático e ligeiramente amargo. E onde que ele pode ser utilizado? Em molhos, em carnes escuras, tá? Em carneiro, frango. Então, aqui, esse quadro é bem legal porque ele vai te indicar uma série de condimentos e aonde que ele pode ser utilizado. A canela também, muito comum, né? Ela pode ser utilizada em molhos, em doces, em bebidas, em pães. Então, o quadro traz um monte, ó, o colorau, que também é muito utilizado pela gente, o coentro, o cravo da Índia. Tá vendo os tipos, vários tipos de condimentos que a gente utiliza no dia a dia? Tá? O erva doce, o louro. Então aqui tem vários tipos e cada um ele já mostra aonde você pode utilizar, em que tipo de preparação, ok? O sal também não deixa de ser um condimento. E aqui é importante a gente conhecer, né, o glossário de termos culinários. Tem vários glossários, vários termos que a gente utiliza, né, nas nossas preparações. Então vamos conhecer um pouquinho, ó. Os termos culinários, eles são palavras tradicionalmente usadas em receitas para representar determinados procedimentos dentro da cozinha, né? Os mais comuns, vamos ver alguns aqui também. A ferventar, o que significa isso? Cozinhar ligeiramente a água fervente, certo? Amassar, então, movimento brusco usado para unir componentes de uma massa como pão ou pastéis. Então, você está vendo que são termos que são utilizados dentro da cozinha e que se você não conhecer vai ficar difícil utilizar, porque esses termos eles padronizam, né, o que a gente vai realizar. Então a gente viu a ferventar, amassar, a milanesa também muito utilizado dentro, né, da cozinha, que é o que? Alimento revestido antes de fritar de uma envoltura, uma capa, né, com ovos e farinha de rosca ou então de pão. O assar, então alguém fala, você deve assar, você tem que entender qual o significado de assar, que é submeter o alimento a temperatura alta, né, no forno ou no espeto giratório, para a formação de uma crosta na superfície. Depois o alimento ele continua no cozimento lentamente, então assar é um termo muito utilizado dentro da cozinha. Tá? E aqui a gente vê a faixa de temperatura do forno, que também ela deve ser utilizada por vocês. Então, quando na receita vem falando forno baixo, né, aqui é entre 120 e 180 graus. Forno moderado, 180 a 200 graus. Forno quente, de 200 a 230 graus e forno muito quente, de 230 a 290 graus. Então, isso aqui também vale você ter em sua cozinha, para você poder fazer essas preparações que são no forno. Tá? Fazer a anotação, né, professora? Isso, é muito importante, tá? Então vamos lá. Se você não tiver um termômetro para conferir a temperatura do forno, a dica para constatar a faixa de temperatura é colocar dentro do forno aceso um pequeno pedaço de papel branco por 3 a 4 minutos e verificar a cor. Essa dica aqui é muito interessante também, né? Que o termômetro também é outro utensílio, outro equipamento que deve ser utilizado na cozinha. Mas se você não tem, fica a dica aqui, ó. Forno baixo, a cor do papel fica uma cor amarelada, tá? E eles são ideais para assar suspiros, pastéis e pão de ló. O forno moderado, o papel vai ficar marrom claro. E o forno moderado ele é indicado para assar empadas, bolos pequenos, carnes assadas e aves. E o forno muito quente, a cor do papel vai ficar um marrom escuro, tá? E ele é ideal para assar massas folhadas e pão. Então fica uma dica muito legal que você realmente pode utilizar dentro do seu trabalho, do seu ambiente de trabalho. Então se não tem o termômetro, essa técnica é muito fácil, pode ser utilizada por todos, tá? Então voltando aqui aos termos, né? Assar na panela também é algo que você utiliza muito dentro da cozinha. O banho-maria, né? Vamos supor que na receita vem falando assim, que tem o banho-maria. Se você não sabe o que é o banho-maria, vai ficar difícil você fazer essa preparação. O banho-maria é cozinhar ou aquecer o alimento, né, num recipiente dentro de um outro
onde há o quê? Uma água fervendo. Ele pode ser colocado no forno ou no fogão. Ok? E assim nós teremos vários termos, né, técnicos aqui da aula. Você pode deixar ele também dentro da cozinha e ir utilizando, ok? São vários, ó, dourar, empanar. Então você utiliza todos esses, tá? Então fritar, gratinar, para cada um tem um significado. Então vale a pena você conhecer, tá? E utilizar ele no seu dia a dia. Então leia depois, com calma, e tente entender cada um e utilize realmente dentro da sua cozinha. Então a aula de hoje foi uma aula bem, né, com dicas para você utilizar durante a sua preparação, algo bem prático. E agora a gente vai fazer um intervalo para você poder desenvolver as atividades, e qualquer dúvida você pode estar encaminhando no chat com a professora Ângela. Então, até mais! Então, retornando aqui com nossas correções das atividades, espero que vocês tenham conseguido desenvolver. E se você teve alguma dúvida, pode mandar aqui para o chat com a professora Ângela, que a gente vai estar tirando as suas dúvidas, né, enriquecendo aí os conhecimentos. Então, vamos para correções das atividades. Questão número 1. No preparo de alimentos, é comum a utilização de receitas, pois elas padronizam a preparação. Assinale a alternativa incorreta em relação às vantagens da utilização das receitas. Então, vamos lá. Alternativa A fala: é possível identificar com exatidão os ingredientes e as quantidades que serão suficientes para todas as preparações sugeridas no cardápio. A gente viu que isso acontece, né? Então, essa questão, ela realmente é verdadeira. Ela consegue identificar todos os alimentos, todos os ingredientes que vão ser utilizados nessa receita. A questão 2, alternativa 2, ela fala: com a utilização de receitas, não é possível reduzir o desperdício. A gente viu que isso é errado, né? Com a receita a gente consegue realmente reduzir, pois, geralmente, as receitas não indicam a quantidade das porções, não indica quantas porções a preparação vai render. Mentira, né? A gente vê que nas receitas ela fala: com essa quantidade de ingrediente, rende tantas porções. Tá? Então, por isso que essa alternativa é falsa. Ela realmente reduz o desperdício e ela traz qual é a porção, a quantidade de porção que a receita vai render no final, tá? E a alternativa C: utilizando a receita, é possível verificar se há todos os ingredientes na quantidade adequada, evitando imprevistos. Lembra que a gente falou no início da aula, né? A gente pega a receita, né, verifica quais são os itens que a gente vai precisar, os ingredientes, e verifica se tem todos no nosso estoque. E aí, assim, a gente evita esse desperdício, né, professora? E evita também uma improvisação durante o nosso preparo, tá bom? É verdade. Bom, e a alternativa D: quando os manipuladores precisar faltar, né, estiver de licença ou de férias, seu substituto saberá exatamente como fazer a preparação igual à sua, né, devido justamente ao uso da receita. A gente viu isso em aula. E a alternativa E: a utilização de receitas tem vantagem, pois padroniza a preparação, contribuindo então para a qualidade no preparo dos alimentos, certo? Então, a alternativa incorreta é a alternativa B. A questão número 2. No preparo dos alimentos, é necessário medir ou pesar os ingredientes para o preparo da receita. Em relação ao peso e medidas, assinale a alternativa correta. Bom, alternativa A: as gorduras, como a manteiga, a margarina, a banha, o óleo e entre outras, só pode ser pesado. Não, né? A gente viu que eles podem ser o quê?
pesados ou medidos, dependendo de como a gente vai utilizar esse ingrediente. Se ele for derretido, ele vai ser medido. Se ele for utilizado sólido, ele vai ser pesado. Então, essa alternativa está incorreta. Então, cuidado com as pegadinhas, né, professora? Então, a gente tem que ler a alternativa com cuidado e realmente ir analisando cada uma, certo, professora? Isso. Bom, alternativa B, ela fala: os ingredientes líquidos, como a água, o leite, as bebidas, eles devem ser o quê? Pesados. É isso mesmo? Não, né? A gente viu que os alimentos líquidos, eles são medidos, tá? A gente utiliza aquele medidor graduado e faz a medida desses tipos de alimentos. Então, essa alternativa está incorreta. E a gente quer a alternativa correta. Alternativa C. Só é possível fazer medição através de balanças apropriada, né, para os alimentos. A gente viu também que se eu não tenho balança, eu não vou deixar de fazer a receita. Eu posso utilizar o quê? As medidas caseiras, né? Eu padronizo as minhas medidas e aí sim eu faço a receita que eu optei nesse dia, tá bom? Então a alternativa está incorreta. E por fim, a alternativa D, que é a alternativa correta. Ela fala: os ingredientes secos, né, que a gente viu, como as farinhas, o açúcar e o fermento, eles podem ser medidos ou pesados em balanças apropriadas. Então, a gente viu, né, que eles podem ser medidos ou pesados. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Alguma interação, professora? Alguém comentou alguma coisa? Tem alguma dúvida? Não. Até o momento, e a gente entende que está tudo tranquilo, então eles conseguiram acompanhar e assim realizar essas atividades que estão sendo corrigidas agora, né? Ok, então qualquer dúvida, interage ali com a professora Ângela, ok? Então, continuando aqui. A questão 3. Ela diz: em relação às técnicas para medir os ingredientes, pode ser ingrediente seco, líquido ou gordura, assinale a alternativa incorreta, tá? Então, mais uma alternativa incorreta que deve ser assinalada em relação à técnica de medição. A alternativa A fala: é importante que alimentos secos, como as farinhas, o açúcar, o fermento, os grãos e a aveia, não sejam pressionados ou compactados no processo de pesagem e medição. Então, a gente viu que isso está correto, né? A gente viu lá na aula que a gente não deve compactar, né? Coloquei no recipiente, eu não vou compactar esse tipo de alimento não, porque senão a minha medida, ela não vai ser realmente a real, né? Eu vou ter uma medida alterada, tá? Então, essa alternativa, ela está correta. Alternativa B. A padronização de medidas também é necessária para os alimentos e ingredientes líquidos, assim como para os alimentos sólidos. Também, né? A gente viu que qualquer tipo de alimento, seja ele líquido, sólido, né, ou as gorduras, eles devem ser pesados ou medidos. Então, essa alternativa está correta. Então, a gente não vai fazer a medição apenas para alimentos sólidos ou apenas para as gorduras, e sim para os 3 tipos de alimentos. Alternativa C. Alimentos pastosos, né, ou gorduras, eles devem ser pesados sempre em temperatura ambiente e colocados em utensílios padronizados com auxílio de uma colher. Correto, né? A gente viu também na aula que eu não devo, vamos supor, se a minha manteiga ou margarina está na geladeira, eu retiro antes, deixo em temperatura ambiente e aí sim eu faço a medição, né, professora? Porque senão tem uma alteração. E lembrando também aquela questão do ar para se formar, né, professora? Isso, lembrando bem que, diferente das farinhas, o processo das gorduras não, eu vou compactar para poder desfazer qualquer tipo de bolha que pode ser formado, né, durante a medição. Então, em relação aos alimentos como gordura, eu vou compactá-los, tá bom? Então, aqui, e a resposta, né, da questão 3 vai ser, então, a alternativa D, que fala: para medir os ingredientes secos, como a farinha, deve-se colocar o quê? Os ingredientes no recipiente com auxílio de uma colher, pressioná-lo para caber mais e não precisa nivelar.
Tá certo isso? Não, né? Mas eu quero a alternativa incorreta. Então, como a gente viu, eu não devo fazer isso, tá? Essa alternativa está errada. Eu não devo compactá-lo, eu não devo pressioná-lo e eu devo sim nivelar, né? Para tirar o excesso dessa farinha, desse trigo, desse açúcar. Então, muito cuidado, tá? Olha as pegadinhas, né, professora? E que isso é muito comum em concurso também. Com certeza, isso é tá? verdade. Então, você só deve fazer toda uma avaliação da alternativa. Leia a alternativa até o final, né, com atenção, porque às vezes a frase toda ela está correta, mas uma palavrinha vai deixar a frase incorreta, tá? Então, vamos para a questão 4. As medidas caseiras são bastante utilizadas nas cozinhas, pois facilitam o preparo, não sendo necessário que os ingredientes sejam necessariamente pesados em balança, tá? Em relação às medidas caseiras, assinale a alternativa incorreta, tá? Então, alternativa A. A utilização das medidas caseiras é uma maneira de fazer a medição dos ingredientes caso não haja balança. Ok, né? A gente viu que essa é uma técnica que pode ser utilizada. Se você não tem balança na sua cozinha, você vai adotar medidas caseiras. Alternativa B. As medidas caseiras, elas são instrumentos que facilitam a preparação dos alimentos, garantindo o quê? A padronização das receitas, tá? Também a alternativa está correta. A alternativa C fala: são exemplos de medidas caseiras as xícaras de café, copo americano simples, pires, prato raso, colheres de café, de chá e colheres de sobremesa. Então, a gente também viu na aula, né, alguns exemplos dessas medidas caseiras. A gente até mostrou ali a diferença entre as colheres, entre os copos. Então, essa alternativa está correta também, porque ela vem falando dos exemplos de medidas caseiras que são utilizadas, tá? Então, alternativa C, a alternativa também está correta, mas eu quero a incorreta. A alternativa D fala: a utilização das medidas caseiras foi uma forma encontrada para que a mesma receita possa ser feita em locais diferentes, por pessoas diferentes, sem que haja a necessidade de se utilizarem equipamentos de medidas sofisticados. Então, como a gente viu, né, em relação às vantagens das medidas caseiras, então por isso que essa alternativa está incorreta, né? Então, ou que ela está correta. Então, se eu não tenho se eu tenho a medida caseira, então isso já me ajuda e eu não preciso ter medidores sofisticados, tá? E a alternativa E é a alternativa incorreta, que é justamente a que eu quero, né? E ela fala o quê? Uma das desvantagens do uso de medidas caseiras é o quê? É a dificuldade de encontrar esses tipos de utensílios. Mentira, né? A gente viu que não é. Esses tipos de utensílios, geralmente eu já tenho na minha cozinha, eu já tenho em casa, eu já tenho no meu ambiente de trabalho. Então, eu só devo adotá-las. Então, isso não é uma desvantagem, sim uma vantagem. E também faz com que eleve os custos para a cozinha. A gente viu também que não é assim. Em vez de eu adquirir medidores sofisticados, que são muito mais caros, eu adoto que as medidas caseiras, que são muito mais baratas, né, professora? Que a gente encontra em lojas aí, qualquer tipo de loja, principalmente essas lojas populares, como o 99, a gente consegue encontrar, né? Isso. E precisa, não é, professora, na escola, por exemplo, em se tratando de medidas caseiras, o exemplo que a gente tem aqui, com certeza, na hora do porcionamento, né, os técnicos que fazem a alimentação, com certeza eles já adotam essa medida, mesmo que inconscientemente, né? Por exemplo, na hora de servir, a criança é menor, vou colocar 2 colheres de sopa de arroz, uma concha, né, se não tão cheia de feijão. Então, eles já fazem isso, mas agora estão, assim, mais inteirados desse assunto e começar a fazer aquela anotação que a senhora sugeriu, não é verdade? Isso mesmo. Das medidas das colheres, dos copos nivelados, para você então padronizar. Se na sua escola não tiver as balanças de precisão, que
se em caso pudesse adquirir, seria muito bom, mas assim, se não tiver, utilizar dessa outra alternativa que também é válida, né? Isso mesmo. E como a professora falou em relação ao porcionamento dos alimentos, né, com certeza quando você vai porcionar, vai servir os pratos das crianças, você também faz essa medição. Vamos supor, como é que você vai saber? Geralmente eu coloco 2 ou 1 colher de servir de arroz, uma concha de feijão, uma colher de servir da carne, do frango, dependendo do prato do dia. Então você já utiliza essa medida caseira, talvez você só não tenha, né, parado e observado, mas a medida caseira já é utilizada no porcionamento por vocês aí. Então agora vocês podem adotar o quê? Ela na preparação, né, das receitas, dos pratos que vocês estão preparando. Então realmente, tá vendo? Ela realmente já existe no seu ambiente de trabalho, então por isso que ela não sai cara. O custo dela é realmente muito baixo, tá bom? Então vamos continuar e vamos para a última questão, que é a questão 5. Os condimentos, né, são substâncias aromatizantes, também chamadas de temperos, que dão sabor especial aos alimentos. Em relação aos condimentos, assinale a alternativa correta. Então a gente viu um pouquinho na aula de hoje sobre a questão dos condimentos, né? Quando que devem ser utilizados e para que eles devem ser utilizados. Então vamos aqui. A alternativa A. Os condimentos podem ser usados em grandes quantidades no preparo da comida, pois o excesso não altera o gosto da preparação. A gente viu que isso não está correto, né? Que mesmo sendo um condimento, se eu utilizar em excesso, ele vai alterar o sabor do meu prato e aí, em vez dele ajudar a realçar o sabor, ele vai fazer efeito contrário, tá bom? Então, essa alternativa é uma alternativa incorreta. A alternativa B, que é a alternativa correta, diz que o papel dos condimentos é o de realçar o sabor ou incluir um toque de sabor diferenciado à preparação. Então a gente viu que isso é o papel dos condimentos, né? E por isso eles devem ser utilizados em quantidades corretas. Alternativa C. Os brasileiros só utilizam os condimentos oriundos do Brasil mesmo, pois de outros países não são bem aceitos pelo paladar dos brasileiros. A gente viu que isso aqui não é verdade, né? A gente viu que desde o início da colonização, a gente herdou essa questão dos condimentos de vários outros países e que tornou, né, algo da nossa cultura. Então a gente viu que não são só os que a gente desenvolveu no Brasil, e sim os que vieram de outros lugares, né, professora? Assim como dos índios, da Ásia, da Europa. Então são vários condimentos que eles trouxeram na época da colonização e que até hoje fazem parte, né, dos nossos pratos, porque a gente conseguiu se adequar a esses sabores. E assim, lembrando só, professora, que com relação a esses condimentos, esses temperinhos, alguns têm uma facilidade para que você possa tê-los, cultivá-los, não é verdade? E existem escolas que têm aquelas hortazinhas só de condimentozinhos, que é justamente para dar um toque especial, realçar o sabor daquela preparação do dia, né? Facilitar, está ali próximo, então vamos preparar, colocar um condimento para realçar o sabor, então, da preparação. Isso mesmo, e a gente já aprendeu um pouquinho sobre hortas, né, com a professora Sabrina, a gente viu o tipo de hortas, então vale a pena também. Se você não tem a sua horta aí, fica aqui a dica de você, né, preparar uma hortinha aí no quintal da sua escola e plantar esses condimentos, que aí você já tem, né, no fundo da escola e facilita até na hora da utilização. Então, muito bem lembrada a questão da horta, professora. Então, convide, né, os alunos para estar ajudando você na preparação dessa horta, que eles gostam muito, principalmente se for um público infantil. Né? Eles adoram fazer hortas, eles gostam, eles têm o cuidado de estar observando a horta todos os dias, estar regando. Então, vale a pena. E também explicar, não é, professora, a questão, vamos fazer uma hortinha dos temperinhos. Vocês conhecem os temperinhos, tipos de tempero? Salsa, o cheiro verde, a cebolinha. Quem gosta. Então, sempre explicar, dependendo do público, sempre explicar o porquê, para que serve, e aí eles vão tendo aquele gosto. Quando se participa, você tem
aquela interação, né? Aquele interesse de realmente ficar no processo até o fim. E é interessante mesmo, porque é uma forma de aprender também, né? Isso mesmo. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode voltar lá naqueles quadros que a gente viu nos slides e lá vem dizendo quais são os tipos de condimentos que são utilizados nas cozinhas e para que tipo de preparação você pode utilizar. Se você ficou, né, se você tem dúvida, não sei quando que eu devo utilizar a salsa, lá fala, tá? Então vale a pena. Então aqui, a última alternativa fala que o colorau, que é muito utilizado por nós aqui, é indicado para temperar saladas como salada de alface, tomate, rúcula e cenoura. Não, a gente viu também que essa alternativa ela é incorreta. Por quê? O colorau, como eu falei, se você tem dúvida, vai no quadro que lá está indicando. O colorau, ele não serve para temperar a salada. Ele serve para quê? Temperar carnes, aves, colocar em molho e até mesmo no próprio arroz, tá? Mas temperar a salada não, porque o gosto dele não vai beneficiar a salada. Né, professora? Ele é para realçar uma cor diferente, uma cor diferente. Né? Dar um tom diferente no prato, enfim. Mas para tempero de salada. Não. Então, a alternativa, a resposta da questão 5 é a questão B, tá? Então, essas foram nossas atividades. Se você teve alguma dúvida, né, em alguma das questões, pode estar interagindo com a professora Ângela, que a gente vai tirar suas dúvidas e esclarecer melhor. Tá? Então fica a aula de hoje para vocês poderem refletir um pouco mais, né? É uma aula que ajuda muito na prática de vocês aí nas cozinhas escolares. Então comece a utilizar algumas técnicas que a gente ensinou hoje aqui. Se você ainda não utiliza, comece a utilizar. Se você já utiliza, então aperfeiçoe, tá? E utilize as medidas caseiras, como a gente mostrou. Utilize também as técnicas da temperatura do forno, que eu achei muito interessante, né? Não precisa realmente ter um termômetro, mas você tem outras técnicas mais caseiras que você pode estar utilizando e a gente ensina algo que possa facilitar a vida de vocês aí no ambiente de trabalho de todos. E só um minuto, professora, e até também a questão das anotações, o caderno de anotações, eu achei muito interessante e você ter sempre ali ao seu alcance, né? Eu estou com dúvida, por exemplo, o quadro dos temperos, dos condimentos, é muito interessante, né? De repente, você bolou algum tipo de preparação, seria interessante que fosse inserido no cardápio. Ótimo, então vou bolar aqui essa sugestão de cardápio, levar o conhecimento do nutricionista para ver se aprova e ter sempre ali essas anotações que é muito interessante, além também de enriquecendo o conhecimento e vocês ficarem mais atentas e conhecer mais as medidas caseiras, que sugestão que se pode utilizar, aquele tipo de temperinho e tantas outras anotações dessa aula. Isso mesmo, então espero que você faça, né, seus caderninhos de anotações, seu caderno de receita e compartilhe com a gente para a gente poder conhecer, tá? Então agradeço a participação de vocês na aula de hoje, pela atenção também e convido a todos para rever a aula, tá? Assim que disponível e já estudem, né, o próximo capítulo que vai ser a última unidade, que é a unidade 7, tá? Então aguardo vocês até a próxima aula e até mais.